Olá, que a paz de Cristo esteja na tua vida, no teu coração. A lição de hoje tem por título a promessa da proteção divina. No meio pentecostal, e por que não dizer mais no meio neopentecostal, esta lição ela veio em boa hora para trazer cura para a saúde, trazer cura para a vida espiritual de muitos evangélicos. Tem havido uma mistura entre pentecostal e neopentecostal, e essa questão da proteção divina, essa busca pela proteção divina, essa necessidade de proteção divina, porque muitas pessoas sofrem ataques do mundo espiritual. Pessoas estão doentes, depressivas, negócios não dão certo, oriundo de situações no mundo espiritual. Então, a busca pela proteção divina, ela é não só uma necessidade, ela é uma realidade, ok? Então, essa lição ela vem em boa hora. O texto áureo fala-nos da seguinte forma: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo 91 e o verso 11. A verdade prática: Deus promete a sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. Logo aqui na verdade prática, a gente já vê um critério para que a proteção divina seja dispensada aos santos do Senhor. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 17, e aí depois Salmos número 91, versos de 1 a 8. Como eu disse, oriundo do neopentecostalismo, muitas pessoas estão em práticas de situações muito místicas, muito misticismo, e como há uma mistura de neopentecostalismo com pentecostalismo, pessoas que são pentecostais se misturam com neopentecostais, neopentecostais se misturam com pentecostais, principalmente depois da avalanche da rede social, dos vídeos no YouTube. Então tem havido uma miscigenação. E isso tem trazido prejuízo ao povo de Deus e prejuízos enormes. Então, precisamos estudar. O Salmo 91 é muito comum chegar em algumas casas e o Salmo 91 está aberto. A Bíblia está aberta ali no Salmo 91. A página chega e está amarela. E as pessoas equivocadamente pensam que o fato de ter uma Bíblia em casa aberta no Salmo 91, e aí antes de dormir a pessoa faz aquela reza, né? Lendo o Salmo 91, achando que isso vai dar-las proteção. Isso, na verdade, é um engodo, é um engano. Isso é algo assim que não é verdadeiro. Então, como é então que conseguimos a proteção divina? Essa é a pergunta que não quer calar. A primeira coisa que falamos aqui no tópico 1 está assim: proteção espiritual contra o inimigo. O ponto 1, proteção contra o maior inimigo. Se você ler o ponto 1 todo, na verdade não diz respeito ao título que o ponto 1 está falando. Você pode ler o ponto 1, se eu fosse o comentarista, o subponto, né, que está assim: proteção contra o inimigo. Aqui, ele não descreve a proteção contra o inimigo. Ele aqui vai descrever a necessidade. O comentarista descreve a necessidade da proteção divina. E ela é real, a necessidade. Por que ela é real? Tanto no Salmo 91, bem como em Efésios capítulo 6, fala de uma batalha no mundo espiritual. Ora, se nós
que somos matéria, né? Enfrentamos uma batalha no mundo espiritual, ou seja, no mundo invisível, obviamente que nós, humanamente falando, estamos em desvantagem. Isso no mundo espiritual, tá? Então, para que nós tenhamos vantagens, Deus disponibilizou armas espirituais. Aí sim, de posse dessas armas espirituais, nós podemos não só lutar contra o inimigo, mas nós também podemos vencê-los. Não só podemos, se usarmos as armas espirituais, é certo que venceremos. Então, a necessidade da batalha espiritual, ela é real. Se nós descuidarmos, baixarmos a guarda e não usarmos as armas espirituais, viraremos alvos fáceis do adversário, do arqui-inimigo de Deus, arqui-inimigo contra o homem, porque o homem é a matéria-prima, matéria não, homem é a obra, o homem, o ser humano, é a obra-prima da criação divina, é a imagem e semelhança de Deus. Então o inimigo está feroz. A Bíblia diz que ele anda rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. O inimigo das nossas almas não quer tragar os anjos, ele já sabe que não consegue. Ele não quer tragar os animais, ele não quer tragar frutas e legumes, não. O inimigo das nossas almas anda rugindo ferozmente como leão, buscando um homem para o tragar. Então a batalha é contra o inimigo das nossas almas. E, portanto, há uma necessidade desta batalha. O subponto 2 do ponto 1 está escrito assim: os inimigos espirituais em Efésios. Os inimigos espirituais em Efésios. Na verdade, é a lista aqui dos inimigos descrito por Paulo. Paulo, ele relaciona aqui principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo também em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, ele já começa de arrancada. Nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, ou seja, a nossa luta não é contra as pessoas que não gostam da gente, que têm inveja da gente. A nossa maior luta não é contra essas pessoas, não são contra essas pessoas, a nossa luta não é. Mas a nossa luta é sim contra os principados, as potestades, príncipe das trevas, contra as hostes espirituais da maldade. E o detalhe, nos lugares espirituais. A batalha, ela ocorre no mundo espiritual. Ela ocorre no mundo invisível. E, portanto, precisamos de armas espirituais para vencer. Então, nós já vimos aqui que há uma necessidade, nós já sabemos aqui que existe inimigos e que não é o nosso próximo, o nosso maior inimigo, alguém que pode até tentar prejudicar a gente, mas lembre sempre, quando um ser humano tentar lhe prejudicar, você pode ter certeza que, no mínimo, tem a influência de Satanás, do adversário. Então não é só combater ações de pessoas que nos querem o mal, mas sim combater o que está atrás dessas ações, que é o arqui-inimigo de Deus, Satanás. As armas espirituais. Bem, sabemos que agora que os inimigos, eles são reais, são demônios, são seres espirituais, e são invisíveis, e são reais, eles pensam, eles têm vontade própria, querer próprio, eles planejam a queda de alguém, eles preparam iscas para destruir pessoas, além de trabalhos espirituais feitos por seus agentes, né? Pessoas envolvidas com o mundo do espiritismo, pessoas envolvidas com a magia negra, né? Que preparam trabalhos para atingir pessoas, além de nós sabemos que isso é real, isso acontece, tem essas coisas mesmo. Então, já que isso é real, nós precisamos então das armas. Já que estamos num combate, vamos precisar de armas. Veja bem, se não fosse preciso lutar, Paulo jamais diria que as armas em 2 Coríntios,
capítulo 10, versículo 4. A Bíblia diz assim: mas as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Ora, já que Paulo está falando que as armas da nossa milícia não são carnais, então existem armas espirituais que estão à nossa disposição. O próprio Paulo, em Efésios 6, versículo 10 a seguir, diz lá que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra. Então, existe uma guerra, existe uma batalha, existe uma peleja, existe. Né? E então, para vencermos, precisamos das armas. Senão, quem é que vai a uma guerra sem arma, né? E, uma vez que a palavra inerrante de Deus narra as armas, nós precisamos usá-las. Em Efésios 6, começa falando, primeiro, fala da couraça da justiça. Couraça da justiça. Couraça aquela armadura, aquela coisa que tampa como se fosse uma veste. Como não? É uma veste que protege-nos totalmente. Depois fala da verdade. Quando analisamos esse texto, olha o que o texto diz exatamente falando das armas. Começa assim. Estais, pois, versículo 14 de Efésios 6. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Cingir os lombos com a verdade. Bem, naquela época, Paulo está citando aqui uma armadura, a armadura mais poderosa da época, baseando-se no soldado romano, que era o soldado mais bem preparado da época. Então a pessoa vestia, naquela época usava muita túnica, e o soldado, ele usava roupas assim mais longas, né? Só que quando ele ia lutar, aquela veste, ele puxava aquela veste dos pés, ele puxava até a cintura, e ele agora amarrava aquela, como se fosse um vestido, ele amarrava, e aqui a roupa ficava mais curta, tá? E ele amarrava aqui, o nome disso, amarrar essas vestes, assim, para ficar mais curta, pronta para o combate, para dar chute, para correr, para saltar. Então o nome disso era cingir os lombos. E agora amarrava essa túnica, tá certo? E aí a pessoa estava cingindo os lombos. E aqui, esse cingir os lombos com a verdade. Então, a principal coisa, a primeira coisa que o soldado fazia é cingir sua roupa, porque qualquer outro movimento ia depender desse. Era um movimento primário, tá certo? Então, a arma da nossa milícia, como ela é espiritual, diz aqui, a verdade. A verdade é uma arma poderosa para vencer o inimigo, espiritualmente falando. Como o inimigo é espiritual, não adianta vir com mentiras, com enganos, com esconder as coisas. Se a pessoa não usar essa arma, a verdade, ela estará se boicotando. E ela será um alvo fácil do adversário. Nada vai mudar na vida da pessoa que mente, né? A segunda arma citada por Paulo aqui, verdade, vestido com a couraça da justiça. A pessoa tem que ser justa. Depois, os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Então, o evangelho que traz paz. Quantas pessoas que se envolvem em confusão, mudam de igreja por causa de confusão? Você não está vendo que não usou a arma necessária e que espiritualmente abriu lacunas para que você fique preso nas mãos do adversário quando a pessoa não provoca a paz? Provoca intriga, confusão, divisão, ciúmes. Tem gente que provoca isso, né? Então ela não tem a preparação do evangelho da paz. Depois o escudo da fé. Escudo é uma das principais armas de um soldado, o escudo, porque
é com essa arma que a pessoa vai defender os dardos inflamáveis do maligno. É a fé. Porque uma das armas principais de Satanás é a dúvida. A dúvida. Satanás, ele atira dardos inflamados, provocando dúvida nas pessoas, insegurança. E esse dardo, ele é inflamável porque é uma flecha, dardo é uma flecha, e na ponta, agora aquela, como se fosse uma bola de pano molhado com gasolina, com querosene, com azeite, algo inflamável que pega fogo. E o soldado atirava a flecha com a ponta em fogo. Então, onde a flecha batia, ela colocava fogo onde ela batia, porque ela era uma flecha inflamada, com fogo. Né? Então, para combater a flecha inflamada com fogo, a pessoa precisa do escudo da fé. E o inimigo atira contra os crentes a flecha da dúvida, que não vai dar certo, que ninguém gosta de você, que você não consegue. Isso são dardos inflamáveis do maligno para atingir a tua fé. Mas aí a Bíblia diz, o escudo da fé. Acredite, parta para cima com esse escudo, que se você acreditar no Senhor nosso Deus, a vitória será certa. Depois, o capacete da salvação. Se a gente levar um tiro na mão, a gente sobrevive. Se levar um tiro no pé, também. Mas, se levar na cabeça, a gente morre. Então, a cabeça tem que estar protegida com a salvação. Então, e vai listando aqui, segue mais ainda, o capacete da salvação, a espada do Espírito. Espada, que é a palavra de Deus. A espada, que é a Bíblia, né? A Bíblia é tida como espada, que ela é uma arma tanto de defesa, a espada, como de ataques mortais. Tá? E nesse caso, a Bíblia ela é simbolizada aqui como espada, espada do Espírito. Então, aí sim, quando a pessoa faz isso, fica firme, não fica tutibiando. Ela está preparada para enfrentar os intempéries, ok? Então, essas são as armas, as principais armas espirituais. Ainda tem aqui, né, a oração, a vigilância, são armas espirituais. E depois, ficar firme, são armas espirituais. Muito bem. O segundo ponto da nossa lição, agora, a gente tem que estar de posse dessas armas. A verdade, a justiça, a couraça da justiça, o capacete de salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito. Tem gente que quer vencer, mas nunca lê a palavra. Tá? Então, como é que vai vencer assim? Não tem como. Né? Depois, segundo ponto da nossa lição, a maravilhosa proteção de Deus. A proteção de quem se relaciona com Deus. Deus não sai protegendo todo mundo. Deus protege quem lhe obedece. Uma das razões, uma das armas espirituais é a obediência. Que o desobediente já está em pecado, já está sem proteção. Tá? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Diz aqui o Salmo 91 e o verso 4. Deus é quem nos fortalece. Deus é quem nós nos refugiamos. Quando eu sei que Deus é o meu refúgio, no pior momento da minha vida, o que eu faço? Corro para Ele. Porque Ele é meu refúgio. Deus é meu refúgio e fortaleza. Depois, Deus é a onipotência de Deus é uma proteção. Proteção de Deus, relacionamento com Ele, em primeiro lugar. Segundo, Deus é nossa fortaleza, terceiro lugar. E, proteção, relacionamento com Deus, em primeiro lugar. Deus, a confiança no Senhor como nosso refúgio, em segundo lugar. E, em terceiro lugar, a onipotência de Deus. A onipotência de Deus precisa nos trazer segurança. Nós precisamos confiar nessa proteção que Deus é onipotente. Quando Jesus envia os 70 discípulos, em Lucas capítulo 10, lá pelas tantas, versículo 19 de Lucas 10, Jesus
pronuncia. O mais distinto sermão quando se trata de batalha espiritual. Lucas 10:19. Eis que eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e nada os fará dano algum. Então, não é preciso ficar preocupado, porque Deus é onipotente. Ele tem todo o poder. E na sua palavra está escrito, nada os fará dano algum. Eu fico, sinceramente, bravo com pessoas que ficam com medo de retaliação. Pessoas dizem, irmão, tem que ter cuidado, porque a retaliação... Que retaliação? Que Deus fraquinho é esse que você serve? Você está com medo de retaliação? A própria Bíblia diz, filhinhos, 1 João capítulo 4, filhinhos, não pequeis. Se pecardes, tens um advogado, Jesus Cristo, o justo. Então, quando eu creio, quando eu sirvo, quando eu contemplo o Deus onipotente, ainda que eu fale, eu vou recorrer ao Senhor. E Ele vai continuar cuidando de mim. É Deus que me protege. O texto é claro. É isso que eu vos dou poder para pisar, serpentes e etc. E nada vos fará dano algum. Sabe o que é nada? Jesus, Ele não é mentiroso. E foi Ele que prometeu, nada vos fará dano algum. E por que eu vou ficar com medo? Por que eu vou ficar com senhor de retaliação? Irmão, uma vez, lá em Portugal, eu encontrei com um bruxo, ele vinha sempre ao Brasil todos os anos, fazer pacto de sangue com o diabo. Eu encontrei com esse homem na rua, só peguei na mão dele e o cumprimentei. Saiu uma carga de poder tão grande da minha parte contra aquele homem. Aquele homem ficou uma semana de cama, porque os espíritos mal não deixavam ele sair. E ele depois falou comigo, rapaz, tem um espírito muito forte em você, hein? Porque houve um descarrego de você em mim. Falei, eu? Agora, que tem um espírito forte em mim, eu sei que tem. O mais forte de todos, o mais poderoso de todos os espíritos, não só anda comigo, mas mora em mim, que é o Espírito Santo. Então, irmão, parar com essa bestagem de ficar ensinando retaliação na igreja, ficar ensinando retaliação para as pessoas, porque aí as pessoas ficam com medo do diabo, com medo de obras de espiritismo. Irmão, a Bíblia diz, eu vos dou poder e nada vos fará dano algum. É bíblico. Para já a palavra retaliação não aparece na Bíblia, para começar. Então é um ensinamento antibíblico, o ensinamento da retaliação. Então pare de uma vez por todas com essa bobagem, entregue ao Senhor, confia nele e o sirva com fidelidade. Agora, servir o Senhor com fidelidade, tomar posse das armas espirituais, não significa dizer que não vamos ser prudentes. Ei, nós estamos numa guerra. É um combate. Se você descuidar, o inimigo vai te acertar. Que tipo de descuido, pastor? Se você mentir, se você não jejuar, se você não orar, se você estiver em pecado, aí, meu irmão, é brecha para o inimigo vai acertar a sua cabeça. Ele vai dar uma espadada em você que você vai ficar com cicatriz por resto da sua vida. Agora, sirva ao Senhor com fidelidade. Seja sincero. A primeira coisa é a verdade. Primeira arma espiritual é a verdade. Tá certo? Muito bem. Promessas e proteção. Vamos ao ponto agora. Os inimigos, eles são derrotados. Em Lucas 10, quando Jesus envia os discípulos de 2 em 2, entrando nas casas, pregando o evangelho, o Senhor Jesus disse, eu vi Satanás cair como raio. E depois os discípulos voltam se alegrando, falando, Senhor, até os espíritos nos submetem. Ok? Então, há uma promessa, mas não é só promessa não. É uma realidade. Paulo estava pregando em Filipos. Uma jovem com espírito de adivinhação ficava atrás deles, elogiando eles. Paulo volta e fala, sai dela.
Nunca mais a moça adivinhou. A moça ficou liberta só com uma palavra em nome de Jesus da parte de Paulo. Então, olha como é real a questão da derrota do inimigo. Depois, segurança e vitória para os que temem ao Senhor. Há uma segurança. Há uma segurança. No Salmo 127, e o verso 1, olha lá o que está escrito. Salmo 127, deixa eu pegar aqui, Salmo 127 e o verso 1. Está escrito assim. 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, a segurança da vitória dos salvos, dos evangélicos, dos crentes do Senhor, está em temer ao Senhor e submeter a Ele, porque se Ele não guardar, não tem como ser guardado. Então, por último, a abrangência da proteção de Deus. Deus protege não somente a pessoa, mas toda a sua família, sua casa, seus filhos. Porque quem está cheio do Espírito Santo, a proteção de Deus, ela é abrangente. Então, agora, o cuidado que a gente tem que ter, agora eu quero falar aqui, não está na revista, mas eu achei por bem acrescentar. O que não protege é misticismo. Copo d'água ungido. A pessoa fala, né? Bota o copo em cima do rádio ou na televisão, aí o homem do programa lá ora e a pessoa bebe aquilo, achando que esses elementos místicos darão proteção. Não dá proteção. Isso é misticismo. Isso é imitação do espiritismo. Outra coisa que não dá, unção com óleo. A unção não protege contra ataques do adversário. Isso é ensinamento herético. A unção com óleo na Bíblia, ela é para os doentes, que pela fé, quando estão doentes, chamam o presbítero da igreja, o pastor da igreja, ungido com óleo, e a oração da fé sarará o doente. Então, a unção não é para proteção. Eu conheci uma senhora que dizia, pastor, eu não deito sem me ungir toda. Eu não saio para a rua sem me ungir. Ela comprava óleos e mais óleos de unção nas livrarias, porque ela se ungia para que houvesse proteção espiritual. Ei, isso é misticismo. Isso é imitação de espiritismo. Não, isso é errado. Quem protege é a presença de Deus. Quando Deus está com você, não é preciso. Tem gente que unge a casa, unge a porta da casa. Pega a chave do carro, derrama óleo na chave do carro, unge o carro para dar proteção. Isso é ensinamento antibíblico. Na Bíblia não tem nenhum ensinamento de unção para proteger alguém A ou B. É interpretação herética, errada. Para você ter ideia, no início do meu ministério, pela graça de Deus, o ministério que o Senhor me concedeu, uma senhora me procurou e ela tinha um restaurante próximo à congregação que eu iniciei pastoreando, lá no bairro 23 de Maio, em Vila Velha e Cariacica. Em Vila Velha, no Espírito Santo. Então, essa senhora estava noites, semanas sem dormir, porque assim que ela fechava tudo, aquelas grades enormes, aparecia dentro da casa dela um cachorro preto, grande, tipo policial. Depois de tudo fechado, o cachorro simplesmente ele aparecia. Ele aparecia e desaparecia com tudo fechado. Ele ficava olhando para ela e ela perdia sono por causa daquele cachorro dentro da casa dela. Ela sabia que era um espírito mal dentro da casa dela. Ela me chamou para ir lá. E ela até pediu para ungir as portas, ungir a casa, o sala, isso, aquilo. E eu disse para ela, não é necessário. A unção, eu li o texto, a unção, li o texto da Bíblia, a unção é só para quem está doente. Isso aqui não se trata de doença. Vamos orar e nunca mais, a senhora vai ver. Orei em cada repartição da casa, pedi ao Senhor que repreendesse os espíritos do mal, e pedi ao Senhor que amarrasse aqueles demônios, e que o Senhor os repreendesse. Eu me lembrei do texto lá de Judas que disse, o arcanjo Miguel não usou palavra de juízo, mas disse, o Senhor te repreenda. Lembrei desta palavra.
E então eu pedi ao Senhor para repreender aqueles demônios, para dar uma coça neles, lançá-los em trevas exteriores. Bem, no próximo culto a irmã estava lá na igreja e ela disse que havia perdido a hora, tanto que ela dormiu, porque já havia 3 dias que o cão não aparecia na casa dela. Tá certo? Não foi preciso ungir, só foi preciso orar. Usar o escudo da fé. Então, portanto, a oração é uma arma espiritual. É uma arma espiritual, então devemos ter muito cuidado contra o misticismo. Tem pessoas que levam fotos. Tem pessoas que pedem para ungir roupas. Isso não está na Bíblia, isso é misticismo, isso não traz proteção. A proteção é a presença de Deus. Quando Deus está na tua vida, quando Deus está com você, onde você chega, você é luz. E quando a luz chega, a treva tem que bater em retirada. O próprio Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Irmão, se você aceitou Jesus como Salvador, o Espírito Santo te selou, você foi cheio do Espírito Santo, você agora passa a ser luz. E onde tiver demônio das trevas, a fugir de você, porque a luz de Deus está na tua vida, a unção de Deus está na tua vida, você nasceu de novo, você foi cheio do Espírito Santo, sai da frente, inimigo, porque ele vai um servo do Senhor. E aí o que entra em ação é a onipotência de Deus. Deus te protege, Deus coloca milícias de anjos ao seu redor, a ponto de 1000 cair do seu lado, 10.000 à sua direita, tu não serás atingido, porque o Senhor dará ordem aos teus anjos a seu respeito. Deus é onipotente. Quem manda ordem, quem ordena anjos para nos guardar é Deus. Anjos também não obedecem a homens. Não adianta orar a anjos, isso é heresia. Vou pedir ao arcanjo Gabriel, eu vou pedir não sei o quê. Anjo não obedece a homem. Tem gente que faz oração a anjos. Isso é errado. Isso não é bíblico. Isso não traz proteção. Unção não traz proteção. Roupa ungida não traz proteção. Copo d'água, isso tudo é misticismo copiado da macumbaria. Mas o que traz proteção é a fidelidade, é as armas espirituais listadas em Efésios 6. Armas espirituais usadas por Jesus, o jejum, a oração. Uma vez trouxeram um espírito, um jovem endemoniado, e Jesus, os discípulos não puderam expulsar, mas Jesus diz: essa casta, ou seja, esse tipo de demônio, esse tipo de batalha é só com oração e jejum. Então é uma arma também espiritual, a oração e o jejum. São armas contra o inimigo. Aí sim você está protegido. Aí sim você está. Agora, se você tem vida dúbia, vive um crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo, se você não é dizimista fiel, se você não jejua, não ora, se você tem brechas na sua vida, fecha as brechas. Lança a mão das armas espirituais, porque nenhum mal chegará à tua tenda. Praga alguma te alcançará. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque existe uma proteção de Deus para os fiéis. Tu não serás atingido. É promessa de proteção. Jesus disse: eis que eu vos dou poder, pisar serpentes e escorpiões, e nada vos fará, ao verbo, no futuro, nada vos fará dano algum. Não precisa ter medo da macumba, não precisa usar galho de arruda, não precisa ter ferradura de 5 cravos atrás da porta, não é preciso andar com chaveiro pé de coelho. Isso tudo é misticismo e não protege ninguém. Mas a presença de Deus na sua vida, invoca a presença de Deus, o sirva com fidelidade. Começa o dia com a palavra de Deus, a couraça da justiça, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, vigiando. Pronto, você está selado, você está blindado pelo poder do Senhor. E assim que Deus nos abençoe. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser.